Oi, aqui é o Luiz Nascimento do site viasalternativas.com e hoje eu vou trazer algumas dicas de automassagem e primeiros socorros em medicina chinesa. O professor e especialista em Tai Chi Chuan, acupuntura, massagem Tuiná, Qigong, entre outras especialidades, Marcos Evandro, ele deu uma palestra aqui em Brasília, no Embrapa, e gentilmente nos permitiu filmar o evento, onde ele traz dicas úteis para o nosso dia a dia. Então está aqui, disponível para ti. Dá uma olhada. Às vezes você está num evento no final de semana, uma chácara, e uma pessoa começa a ter um pico de pressão alta, né? Aí, como é que faz? Você tem remédio só no dia seguinte? Então, não é para eliminar o médico, não é para tirar... Estou com dor de dente, aposta para o ponto e melhora a dor de dente. Então, não vou no dentista? Não, é só uma coisa paliativa para você aguentar até chegar no dentista depois, né? Aprofundar o tratamento. Não é nada... Vou substituir agora daqui para frente. É claro que uma automassagem regular, você previne uma série de coisas. Se todo dia você fizer automassagem, fizer uma atividade física, movimentar as articulações, você vai mover o sangue, vai mover o Qi, aquele fluido vital que a gente estava falando ontem. Então, aí você vai ter mais saúde, né? Mexendo as articulações, né? Até eu já falei assim um pouco, ó. A gente tem que rebolar um pouquinho. Porque se você está sentindo a vida um pouco amarga, rebola um pouco, porque o açúcar pode estar no fundo. Aí você vai mexer, aí fala, viu o sentido da vida agora. Quanto mais você treinar aquelas questões da meditação, para você alcançar essa parte mais sensível, mais sublime, mais da energia, você tiver mais percepção, mais você consegue acionar no outro também. Então, melhor você começar com você mesmo, você vai pegando mais prática, daqui a pouco você atua no outro. É isso que a gente também fala no curso de acupuntura. Trabalhe com você mesmo, né? Quando a gente trabalha Tai Chi, Qigong com a gente mesmo, depois eu sei como funciona o meu micro-universo, a minha fisiologia energética, para eu trabalhar na fisiologia energética do outro. Eu uso de uma arte do Alex Gray, esse artista plástico, que estudou bastante a nossa fisiologia física e energética. Então, ele aqui está representando os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, os meridianos, que é por onde são os vasos energéticos, por onde corre o Qi, esse fluido vital, que está presente no macro-universo e no micro-universo. E os chakras, que são vórtices energéticos ligados a algumas glândulas endócrinas. Então eles formam um conjunto de energia que troca com o ambiente. Então são 361 pontos comuns da acupuntura e ainda pontos extras que estão surgindo cada vez mais. De vez em quando um outro acupunturista descobre um ponto. Descobri um ponto novo, ele é bom para isso e tal. A medicina chinesa é uma medicina aberta, ela é uma ciência aberta. Várias pessoas estão fazendo pesquisa, está sendo mudada. Por exemplo, trabalhava só com agulha, agora tem laser, tem outros mecanismos de acionar o ponto, né? Então eu posso acionar o ponto com agulha, com massagem, diretamente com energia. E posso atuar também com mocha, que é aquele charuto que aquece o ponto, e ventosa, laser, uma série de outros processos, né? Então, geralmente o pessoal fala, tem 7 chakras. Já ouviram falar de chakras? São esses, na medicina ayurvédica, os indianos falam muito de chakras. São 7 chakras principais. Na verdade, cada célula nossa tem um componente energético. Então é como se fosse milhões de microchakras que compõem o nosso campo energético. A nossa aura, esse campo magnético
que é gerado pela circulação de energia, né? Então, antigamente, ninguém levava em conta essas questões, mas a homeopatia trata diretamente desse campo energético. Os florais, floral de Bach, floral, hoje tem tantos florais, né? Que são uma quintessência das flores, que atuam no campo energético, que influencia no processo emocional e no processo mental, né? Porque a energia trabalha em diversas dimensões: dimensão física, emocional e mental. E ainda tem outra dimensão, chama dimené, dimensão energética, especificamente falando, né? Então a gente é esse composto e que está permeando essa energia em todas as dimensões dentro do corpo. Então, quando eu penso, eu influencio nessa energia. Quando eu sinto, eu me emociono, eu influencio nessa característica dessa energia. Então, na nossa manifestação, nos nossos relacionamentos profissionais e pessoais, essa energia pode ser potencializada ou diminuída, depende da qualidade desse relacionamento, né? Um relacionamento de animosidade vai diminuir essa energia. Já um relacionamento de positividade, de amor e tudo vai somar a energia, ela vai ficar potencializada. Você vai renovar esse campo magnético, né? Quando a pessoa está triste, esse campo diminui e você também perde um pouco da sua imunidade. Fatores externos entram no seu micro-universo. Você fica suscetível à entrada dessas energias perversas, né? Então aqui, por exemplo, nós temos uma pessoa que está rígida, saudável, com o campo magnético dela todo funcionando. E agora eu vou passar, essa outra pessoa aqui já está comprometida. A gente vê que tem miasmas, energias entrópicas em algumas regiões que chegam até a deformar o chakra. Então a pessoa fica com fendas na aura, ela não fica completamente rígida, protegida. Então tem algumas fendas por onde entram energias perversas, que acabam influenciando, somatizando em processos. Mas o que aconteceu? Por que criou essa fenda? Porque eu permiti, através dos meus pensamentos e meus sentimentos não muito positivos. Aí você cria fendas e essas sujeiras energéticas. O que a gente vai fazer nos tratamentos de acupuntura, de massagem, de reiki, de jorei e tudo mais? Tirar essa sujeira. Então, o terapeuta, ele tem que fazer uma ligação céu e terra. O que é isso? Ó, tá vendo? Lá no topo da cabeça tem uma ligação com a energia cósmica, a energia Yang. No chakra mais aqui no Tantien inferior, uma ligação com a energia da terra. Então nós somos sutil e físico, né? Espírito e corpo, corpo e espírito. Nós precisamos dessas duas energias em equilíbrio dentro do corpo, Yin e Yang. Quando essas duas energias estão fluídas dentro do nosso corpo, nós temos saúde. Quando está em desequilíbrio, tem mais uma do que outra, é onde tem a doença, onde tem o desequilíbrio, né? Então ali no caso, o terapeuta está passando essa energia, limpando o sistema dela, né? Para depois se transformar nessa questão. Mas, como eu falei também ontem, a gente vai fazer, o terapeuta faz 50%. 50% é a pessoa que faz, né? Por quê? Às vezes o sistema da pessoa está tão comprometido que você faz e aí volta para o mesmo sistema. Então tem várias coisas que interferem nesse fluxo de energia. O pensamento dela, o sentimento dela, o que a pessoa come, porque vamos supor que a pessoa come bastante coisa que tem umidade, uma fleuma. Vou falar como é que funciona. Por exemplo, já fizeram cola com farinha de trigo? Então, dentro do nosso corpo funciona da mesma forma, dentro do sangue. Você come farináceo branco, pão branco, macarrão e tudo mais. Aí, então, no primeiro momento é quando você joga a farinha na água. Fica aquela
água com farinha. Aí vai vindo o calor do fogo, né? Só que a nossa circulação sanguínea gera calor também. Então aquilo vai ficando grudento. O nosso sangue vai ficando grudento. Daqui um pouco começa a empelotar. Essas pelotinhas são a mucosidade, fica a mucosidade no sangue. Começa a girar devagar. Isso cria dor, porque começa a inflamar aqui, começa a inflamar ali, começa a entupir as veias, a pessoa começa a ficar às vezes com tontura, ou então falta de memória, porque a circulação sanguínea do cérebro é bem nos vasinhos pequenos. Se esse sangue está pesado, está girando devagar, doce gera muito isso também, né? Dá essa liga. E depois vai formando algumas massas internas de cisto, de quisto, em tal lugar, né? O próprio, aquela gordura que fica no sangue, como é que chama? Colesterol. Então, se uma pessoa mudar a alimentação dela e fizer exercício físico para girar e o sangue ficar mais fluido, vai melhorar. Então, tudo isso aí é um composto, não é só fulano está com a energia de inveja em cima de mim, eu vou pegar isso e vai sujar o meu campo. Se você estiver suscetível, estiver com a baixa imunidade, você capta mesmo. Mas quem tiver mais rígido não pega nada dessas coisas. E também, como eu estava falando ontem, a alimentação influencia no equilíbrio, mas o que você pensa também influencia. O que você sente também influencia. Quando a gente entra em oração, em prece, meditação, em qualquer coisa que faz esse centramento, essa integração com o cosmos, com o tal, com a unidade, você entra em ressonância e se equilibra. Você começa a vibrar na mesma energia de saúde. Aí a sua mente não interfere. Você tem que estar no presente. Que é no presente que você consegue fazer essa integração do seu micro-universo com o macro-universo. Você entra em consonância, vibrando na mesma. Mas se você começar a pensar, colocar os seus pré-conceitos, começar a julgar, aí você sai desse alinhamento, sai dessa possibilidade de integração, de harmonização. Eu até fiz um artigo falando sobre isso no meu blog. Eu falo, o Lobão, né? Tem uma música que fala assim: eu prefiro viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Então é melhor a gente o quê? 100 anos a 100 tá bom, né? Você vai numa velocidade razoável e tal. Por quê? 10 anos a 1000 você queima neurônio, né? Você pega. Tem gente que nasce com um corpo com uma certa vitalidade. Vamos supor, o Fusquinha. Né? Aí tem gente que assim, já vem como se fosse uma BMW. Né? Mas se a BMW queima tudo, vive sexo, drogas e rock and roll, festa, e não dorme bem, e tal, e drogas e tal, ainda chega na meia-idade ali, um pouquinho mais à frente, tá tudo batendo biela, tem que trocar, não tem mais peça original. Agora o Fusquinha não, o Fusquinha ele come bem, na hora certa, faz atividade física moderada, não sei o que lá, chegou lá na mesma idade e está com todas as peças originais. Não queimou nada, né? Então depende do que você vai fazer. Por exemplo, tem gente que resolve fazer maratona já com 44 anos de idade. Aí assim, já está na descendente e começa a fazer maratona. Aí o cara vai perder muita energia. Ele já podia estar procurando o Tai Chi. Né? Para economizar. O Tai Chi economiza, ele pega energia, ele puxa. Já as outras atividades gastam. Então, até 36 anos de idade, a gente está acumulando. Depois de 36 anos de idade, aí começa a entrar. Então, vou prolongar. Aí começa a ficar assim. Né? Agora tá. Depois de 40, já começa a perder.
Então a gente tem que começar a angariar, pegar essa energia para prolongar a nossa vida. 19, descer na ladeira. Então a gente precisa de saber isso, qual que é o meu limite, o que é, dormir melhor, melhorar a alimentação, buscar alimentos naturais e atividades físicas moderadas, porque se você faz uma atividade física de grande impacto, aí o seu corpo vai sofrer. Você já está numa, né, dependendo da idade, então tem que ver o que é mais próprio para você, né? Bom, todas essas questões que a gente vai fazer aqui, de massagem, automassagem, envolve também essas práticas, né? Então, eu vou convidar todo mundo para a gente fazer um pouquinho de alongamento. Bom, então a primeira coisa para fazer automassagem ou fazer massagem na outra pessoa, estado mental de presença. Também tem aquele nome bonito ali, ó. Autoconscientização multidimensional. Quer dizer, você está consciente de todas essas dimensões. Física, energética, emocional e mental. Eu estou bem emocionalmente, estou relaxado, acalmei os meus desejos, a mente acalma, né? Então, tudo isso está envolvido, porque esse Chi, esse fluido vital que nós vamos acionar, é muito sutil e ele é muito volátil. Com o meu pensamento, eu mexo nele. E a pessoa com o pensamento dela mexe nela. Então, quando eu vou fazer e a pessoa fala, não vai funcionar não, essa dor é muito antiga, né? Então ela já bloqueou. O que eu fizer não vai funcionar, né? Então, outra coisa, recursos de aquecimento e alongamento. Sempre é bom, né? Se você faz muito, uma pressão ali, então qualquer coisa que você vai fazer, tocar violão, bordado, se você faz muita coisa, então daqui a um pouco, se você não fizer um aquecimento e alongamento, isso vai dando aquela chamada LER, né? Antigamente chamava LER, agora está chamando DOT, que é a doenças ortomusculares relativa ao trabalho. Então, tudo o que você estiver fazendo. Então, o massoterapeuta, a pessoa que trabalha com massagem, vai ficar apertando, né? Se ele não fizer um alongamento, um aquecimento, daqui a pouco ele mesmo vai ter também. Entendeu? Então, a automassagem também é boa para prevenir isso. Então, vamos levantar um pouquinho, só para aquecer. Vamos fazer um pouquinho de massagem. Hoje a gente vai fazer bastante dessas partes práticas, tá? Então, primeiro o que é? Só espreguiçar. Estica para cima. Espreguiça. Agora vira a mão para trás e gira um pouquinho para trás. Para o lado. Levanta o calcanhar para o lado que está dobrando. Esticou. Outro lado. Para frente, alonga as costas, para trás, abrindo o peito. Pronto, agora não esquece de rebolar, para mexer com açúcar no fundo. Ao contrário. Quando é no carnaval, ninguém se importa, né? Mas agora eu vou passar uma parte bem de macho mesmo para os homens, tá bom? Então assim, fica na posição assim, aí flexiona o joelho e agora só o quadril. Geralmente os homens não gostam dessa. Gira o quadril para um lado, gira para o outro. Aí tá bom.